E o tipo de dinâmicas também foram alterando. Tu, quando Portugal entrou para a CE em 86, tu tinhas um bicho totalmente diferente do bicho que tens agora. Mas como é óbvio. Totalmente. Mas como é óbvio, tu tiveste nos anos 90 uma série de alterações extremamente profundas. Tu passaste a ter uma comunidade económica europeia para teres uma União Europeia. Passaste de uma questão que era uma organização que era puramente económica, como devia ser, aliás, para uma organização que gera uma união política. Já estamos aqui a falar de duas dimensões distintas. Estamos a falar aqui de dois bichos, portanto, dizer quem está na União Europeia sempre quis estar. Ok, eles entraram, mas as condições também foram-se alterando. E foi por essa alteração. É verdade, quem condições, quisesse podia ter saído, mas não saiu. Porque muitos países também não... Duas uma. Ou não há o interesse porque estão bem onde estão, ou então também não têm, mesmo que quisessem sair. Por exemplo, agora anda-se a falar muito no Italexit. Eu duvido que um Italexit se concretize porque a Itália está profundamente endividada. Está bem, é um país, faz parte do G7 e é um país extremamente forte, mas é um país que em termos financeiros está no buraco. Portanto, eu não veria, por exemplo, um Italexit a correr bem na Itália. Não veria. E depois também outra questão é o bullying. Lá está. Tu dizes muito bem, as pessoas querem entrar na União Europeia, entram de livre vontade. E agora pergunto, e porquê que quem quer sair não pode também sair de livre vontade? Porque aquilo que penso e feito nas negociações aí quer dizer, europeia, aí time out. As pessoas podem sair de livre e espontânea vontade. Não há problema rigorosamente nenhum. Até porque, como podemos ver agora, é muito provável que daqui a 2 semanas tenhamos o Reino Unido a sair com um no deal. O que se discute aqui não é a saída do Reino Unido da União Europeia, é um acordo que vai a manutenção de acordos entre a União Europeia e o Reino Unido. E é por isso que nós temos que ir depois pescar. Não, por isso é que depois queremos ir pescar às águas do Reino Unido e ok, então não vamos pescar às águas do Reino Unido. Então, e por exemplo, como é que vamos fazer em termos de tarifas aduaneiras? Tudo isso é o que está a ser discutido, não é? Pura saída. Portanto, sim, não o que Boris Johnson, na verdade, quer fazer é ter os benefícios todos e nenhuma das desvantagens. E como isso é compreensível, não vai acontecer. Não, mas a questão é que também é própria. Tu dizes, podem sair de livre vontade. Não, mas eu percebo. O teu ponto era mais pela... sair, porque senão a União Europeia dá-te no tal. Estás a perceber? Aliás, aquilo que o Boris Johnson quer neste momento e aquilo que está a ser proposto e veiculado é um acordo, e não estou a falar dos acordos da Theresa May, não, isso já são águas passadas. Passou muito pouco tempo relativamente em termos históricos, mas neste momento o que está em cima da mesa é um acordo de livre comércio ao estilo do Canadá. Ok? Não estamos a falar de o Reino Unido é como se tivesse todos os benefícios sem nenhum dos riscos. Não, estamos a falar de um acordo ao estilo do Canadá. E o Canadá não tem todos os benefícios de estar na União Europeia. Vamos lá ver. Mas, Miguel, eu acho que aquilo que tu estavas a dizer era porque é que a saída da União Europeia não é uma coisa mais fácil. Era mais por aí que tu estavas a ir, não era? Não é porque é que é mais fácil, é porque é que... Não, porque é que é mais difícil do que o que devia ser. Acho que era isto que tu querias dizer. Porque é que os países, se querem sair, porque é que são confrontados com uma relutância ou, por exemplo, com o facto das negociações foram sempre marcadas por um clima... Mas... Nós supostamente estávamos a falar sobre aliados. Estamos a falar de negociações entre aliados. Eu nem quero saber se fossem inimigos. Sim, mas primeiro acho que essa visão de aliados e inimigos é uma visão precária. E segundo, acho que há uma coisa muito importante que é a saída da União Europeia tem que ser um processo que seja penoso, salvo seja, porque tu, ao entrar para a União Europeia, estás-te a cometer um projeto europeu.
Ou seja, tu não é uma coisa que tu 86 entras era assim, e em aproveitas. 86 quando tu não estás te dentro. comprometias com isso. Pronto, mas hoje em dia comprometes-te. E com essas Pois, reformas mas que o já Reino tiveste, Unido não entrou hoje em dia. está Aliás, bem, o argumento do referendo é o facto da relação entre o Reino Unido e a Europa ter-se modificado ao ponto de ter que se questionar e colocar-se ao povo o que é que eles querem, se eles querem continuar esta relação ou não. E o povo decidiu que não. mas percebe aquilo que eu estou a dizer, se faz favor. Hoje em dia existe um projeto europeu. E se a saída da União Europeia fosse como quem entra e sai de uma sala, era uma coisa muito difícil. E era muito difícil tu manteres as relações que tens e as relações diplomáticas. Não era impossível, mas ia ser uma trabalheira. E agora só mesmo... Pronto, para mim encerramos este tema e passamos às presidenciais. Acho que todos gostávamos de falar sobre isto, mas se alguém tiver mais algum comentário a fazer sobre isto, força. A conversa está tão animada. Pronto, então... Mas agora uma última nota que é, ok, muito bem, não pode estar a entrar e sair. E que tal, em vez de nós estivéssemos a estudar a questão do entrar e sair, porque é que a Europa não se modifica e não se coloca de forma que as pessoas nem sequer têm que pensar em sair? Eu acho que isso talvez seria uma questão muito mais pertinente. Mas e de que maneira é que tu dizes isso? Porque não é propriamente fácil delineares uma Europa que agrada a toda a gente. Porque aquilo que tu dizes quando se quer uma Europa que agrade a todos, ou seja, uma Europa a Europa que tu defendes, a meu ver, é uma Europa muito utópica, porque nunca vais conseguir agradar a toda a gente. Não é questão de agradar a toda a gente, é questão de tu não cruzar certas linhas vermelhas nos países, não suscitares certo tipo de debates que depois no futuro... Está bem, mas que debates? A minha pergunta é, que debates e que coisas são essas que tu estás a dizer? Olha, por exemplo, muito simples, quais são os argumentos principais à saída do Reino Unido da União Europeia? Indústria, migrações, legislação. São estas as três questões fundamentais. E outros países têm outras, não é? E outros países têm outras, mas no Reino Unido são estas três questões fundamentais. E para o Reino Unido, que é um país que sempre privilegiou a sua soberania em termos legais e jurídicos, a questão do cruzar certas linhas vermelhas legais e jurídicas para eles, para alguns legisladores, começou a fazer confusão, não é? E obviamente que nós dizemos, isto foi uma questão que surgiu apenas do Partido Conservador. Não, no Partido Trabalhista também já existia. O Jeremy Corbyn, profundamente eurocético. Nós temos que ver que a União Europeia podia ser um projeto que não fosse ferir certas suscetibilidades nos países, sem cruzar certo tipo de linhas que não se devem cruzar. No caso inglês, são estas que eu conheço, porque o caso inglês é um caso que eu conheço bastante bem. O Daniel, não sei se tinha outras, tinhas dito? Eu conheço certamente melhor as dificuldades, pronto, não só dos países de leste, tem toda a questão, mais do que o Reino Unido até, com as migrações, como países como Portugal ou a Grécia têm, mais até em termos económicos, porque são os tais que sofrem o bullying de que tu falaste há bocadinho. Porque quer dizer, se me permites, Itália, por exemplo, estava e está numa situação financeira muito má, só que a Itália faz parte daquele conjunto de países too big to fail. Ou seja, esses países não tiveram, nem terão no futuro, se tiverem uma crise como a que nós ou os gregos tivemos, não vão ser obrigados a adotar as medidas de austeridade e de retração económica, que é mesmo assim, que nós e os gregos adotámos. Eu acho que isso é também um dos grandes problemas da atual União Europeia, que é, há países que são claramente forçados a fazer mais sacrifícios do que outros porque têm menos importância ou porque são menos ricos. E acho que esse também
Pronto, é o principal problema até dos países da Europa do Sul e uma das principais razões do euroceticismo nesses países. Pronto, não sei, se calhar aproveitamos e passamos para o próximo tema. Era as presidenciais, não era? Vamos se calhar começar pelo convidado. Miguel, o que é que tens a dizer sobre o anúncio da candidatura? Sobre o Maian. Sobre o Maian também, é verdade. Querias olhar no Maian, é verdade, já me esqueci. Sim, pá, eu vou dar um contributo breve, porque também já falei bastante, mas antes de me dirigir ao Sr. Maian, gostava por acaso até de destacar aqui uma questão que me agradou bastante, do candidato da CDU, que ele, no dia 11 de dezembro, visitou Vila Real de Santo António. Ou seja, vais votar nele? Não. Ele visitou Vila Real de Santo António. E porquê é que isto é importante? Nós temos, ao fim e ao cabo, as eleições presidenciais são uma campanha altamente personalizada, não é? O foco é a pessoa. Se essa pessoa quer passar a imagem de alguém que é alguém que é do povo, alguém que preocupa-se com os problemas das pessoas comuns, alguém que, ao fim e ao cabo, está lá para defender o homem trabalhador e o homem comum, é este tipo de iniciativas que contam, é ir aos sítios, é ver os problemas, é falar com os profissionais, é falar com os cidadãos, é este tipo de contacto. Mas depois, ou seja, nós temos aqui o contacto a João Ferreira, não é? E depois temos o Sr. Maia, que é um Beto, para mostrar que é, e passo a citar, um cidadão como vocês, faz um vídeo cringe de 45 segundos a fazer tarefas diárias. Tipo, a sério, primeiro, vamos lá falar sobre quem é que é este gajo? De onde é que foram buscar Olha, eu também tomo um pequeno almoço. Mais pessoas. E também toma um pequeno almoço com as pessoas. Ele é um cidadão comum. E ele diz assim, não sou político profissional e candidato para mostrar que a política pode e deve ser feita por pessoas comuns. Então este magano está-me a dizer que o Tino de Rãs não é uma pessoa comum, pá. Está-me a dizer que um calceteiro não é uma pessoa comum. Pá, tipo... E ele até disse que era o único que não era político profissional, ou seja, o Sr. Tino de Rãs calceteiro. Ou seja, está a ignorar o facto do Tino de Rãs, que é calceteiro, na Câmara do Porto, não faz parte disso. E outra coisa, se tu queres mostrar que tu és um cidadão comum e tudo mais, tu fazes isso através dos teus atos. Não vais gravar um raio de um vídeo cringe 45 segundos para dizer olha para mim, eu também sou normal como vocês. Tipo, isto não faz sentido nenhum. Sabes o que é que eu me lembro? Eu lembro-me, não sei se algum de vocês alguma vez já viu o Kitchen Nightmares com o Gordon Ramsay. Houve um dos episódios que eu fui a um restaurante e havia eu gosto mais do Lubomir, sabes? Ok, vocês vinham cá com o Lubomir, mas o Lubomir copiou o original que é o Gordon Ramsay, ok? É basicamente a mesma coisa, o gajo chega lá, manda umas caralhadas e está tudo feito. Eu fui a um restaurante que era de um gajo chamado Nino. E o restaurante estava todo porto, estava tipo com teias de aranha, tipo umas cenas de pratos e tudo mais. O gajo tipo, você não limpa isto. Assim, olha, quer ver? E o gajo foi buscar umas fotos não sei de onde para mostrar, olha, está a ver que eu sei limpar. É a mesma coisa. Se tu és uma pessoa comum e se tu tentas ser alguém approachable, tu fazes atos e as pessoas conhecem-te por esses atos. Não precisas fazer um vídeo para mostrar que és comum. E depois um último ponto na candidatura do Mayan, que é uma coisa toda à toa. Eu conheço algumas pessoas que estão na Iniciativa Liberal e que apoiam a Iniciativa Liberal. E eu pergunto-me, como é que a Iniciativa Liberal não foi buscar alguém minimamente mais carismático? Porque este gajo não tem presença nenhuma. Este tipo é um autêntico boneco, este tipo dá vontade de o abanar e dizer assim, acorda, mano. E depois, por exemplo, o banner dele no Twitter, ele
lá estão os candidatos que costumam colocar tipo daquelas palavras todas inspiradoras. Ele aqui coloca, por exemplo, liberdade, juventude, isso é tudo muito bom. Mas depois coloca coisas como amor. Amor ao quê, mano? Amor ao Sporting? Certeza que não. Este gajo é do Porto, portanto não deve ser amor ao Sporting. Tipo, lá está isto, tipo, Mas achas que o amor não faz falta nas nossas sociedades? Olha, daqui a bocado vou eu votar no Meian. Por causa do amor. Olha, nós já temos quase 5 anos de um presidente dos afetos e é tão afetuoso que prefere ligar à Cristina Ferreira para o programa novo dela, mas depois para dar pelo menos uma palavra de desculpas à viúva do tal imigrante ucraniano que foi, e isto é a palavra exata, executado por agentes Acho do que SEF. assassinado fica melhor. Executado, eu digo executar porque foi uma coisa ali mesmo. Ok? Para isso, para afetos, presidente dos afetos, nem sequer digna-se de ligar a essa senhora. Aliás, isto é uma falha monumental do ponto de vista diplomático português. Eu não sei o que é que o embaixador português em Kiev está a fazer. Provavelmente deve passar os dias a beber vodka e não faz nada, porque pelo menos ele teria que se dignar a enviar, nem que fosse o raio de uma carta à mulher. Mas pronto, é basicamente isto aquilo que eu queria falar. Deixa-me pegar Portanto, aqui... peço desculpa, mas resumindo só para as pessoas que não ouviram tudo. A tua questão sobre o Sr. Maia é que ele é um banana sem carisma e que tem um péssimo diretor de campanha. Sim. Ok, então, era só isso. Natália, por favor. Eu queria pegar aqui, muito brevemente, neste assunto nesta história do CEF e do cidadão ucraniano que acabou por ser morto nas mãos dos agentes do CEF. Eu acho que isto é uma coisa completamente ridícula. Acho que é uma coisa que não tem qualquer tipo de... Acho que em Portugal, em pleno século XXI, num país que já está tão à frente, ou que tem momentos em que está tão à frente em tantas coisas, isto é uma coisa completamente estúpida e acho que isto deve ser analisado com muito cuidado para evitar a todo custo que isto se repita. Em relação aos presidenciais, em si, eu queria falar particularmente de Marcelo Rebelo de Sousa e da sua recandidatura, e vou fazer aqui a ponte, que é, acham que de facto esta ligação ou esta falta de uma chamada para a viúva do tal cidadão ucraniano pode afetar a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa? Bem, sou eu ou o Pedro Fortuna quer falar antes? Não, fala, Daniel. Está bem, está bem. Pronto, agora também vou ter que voltar a fazer um monólogo. Sim, a fazer um pequeno monólogo. Não, mas não vou voltar muito atrás agora. Em relação à situação do CEF, que no fundo matou uma pessoa, uma instituição portuguesa matou uma pessoa, não nos podemos esquecer deste pequeno pormenor. Quer dizer, eu até há pouco tempo, e isto pode ser ignorância minha, até à altura da morte do Sr. Ior, eu nem sequer sabia que o CEF tinha agentes com esse tipo de poder de prender pessoas e de ficar montes de tempo com elas nas suas instalações. E quando eu fui a procurar, quer dizer, ele não foi a primeira nem a última pessoa a ser maltratada no CEF, foi o primeiro que morreu e por isso é que agora se começou a falar mais nisto. Quer dizer, eu acho que uma coisa chamada Serviço, como é que é, de Estrangeiros e Fronteiras? Exato. Devia ser algo mais burocrático, algo para distribuir vistos, autorizações, etc. Quer dizer, e não podia ter agentes com este tipo de poder, porque isto, quer dizer, faz lembrar um bocado a PIDE. Ninguém fala dos agentes do CEF, mas eles existem e tratam mal pessoas. E, portanto, eu acho que é preciso repensar muito bem aquilo que queremos que o CEF seja, porque esta situação, volto a dizer, não foi a primeira nem a última, e esta coisa de instalar botões de pânico e não sei o que é que eles vão fazer agora, quer dizer, é uma palhaçada autêntica. Em relação às presidenciais, e voltando aqui um bocado ao Sr. Meian, que eu adoro, como vocês bem sabem, quer dizer, eu acho que esta perspectiva da iniciativa liberal até pode ser engraçado, porque só
as pessoas que estão mesmo, ou seja, que são mesmo afiliadas à Iniciativa Liberal e votam em qualquer candidato que o partido ponha, é que vão votar no Tiago Maia. Portanto, depois destas presidenciais, eles vão ter a certeza que pelo menos este X de pessoas vai votar na Iniciativa Liberal, aconteça o que acontecer. E depois o resto logo se vê. E acho que também foi um bocado aquilo que aconteceu com o PCP quando apoiou o Sr. Edgar Silva, também só as pessoas que apoiavam o PCP incondicionalmente e talvez alguns madeirenses é que votaram nele. Depois, aqui na questão do Marcelo, é verdade que ele tem escorregado algumas vezes, tem feito alguns erros e não foi só agora no fim do mandato, já tinha sido antes. Embora seja uma figura praticamente unânime, eu já disse isto noutro podcast, já não lembro qual foi, o grande objetivo dele não vai ser ter a maioria e ganhar à primeira volta. O grande objetivo dele deve ser querer ter a mesma percentagem ou mais que o Sr. Mário Soares teve em 91 na sua segunda candidatura. Porque o Marcelo, embora tenha havido algumas críticas, não deixa de ser apoiado não só pelo PSD, como agora pelo CDS, que até houve uma mini crise interna, houve toda uma discussão e eu fico a pensar, se há pessoas no CDS que não concordam com a decisão do Chicão de apoiar o Marcelo, quem é que eles quereriam que o CDS apoiasse ativamente ou implicitamente? E deixo isto aqui para as pessoas refletirem. E o Marcelo tem também o apoio de várias figuras do PS, até o Sr. Hotel Saraiva de Carvalho, não sei se sabiam, vai apoiar o Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, ele dentro das figuras políticas está a reunir de facto um grande apoio. E depois gostava aqui de abrir, não sei se vocês quererão acrescentar isto nos vossos comentários, que a senhora Marisa Matias disse que é social-democrata. Marisa Matias, que pertence ao partido que está sentado mais à esquerda no Parlamento e que até fez uma pequena birra quando entrou para ficar à esquerda do Partido Comunista. E isto leva-nos talvez a todo um debate que pode ficar para outro dia, porque já nos estamos a alongar muito e se começamos a meter muitas conversas, nunca mais saímos daqui, sobre o que é a social-democracia nos dias de hoje. E agora pronto, vá, falem. Então pronto, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu sobre as eleições presidenciais não tenho muito a acrescentar. E sobre Marcelo Rebelo de Sousa concordo plenamente com o Daniel, portanto também não vale a pena repetir. Agora, sobre o CEF, acho que realmente acho que é uma questão interessante. E é verdade que não se falou muito sobre isso, e mesmo nós não falámos sobre isto noutros podcasts, porque honestamente depois parou pandemias e tal, e outras questões também relevantes. Mas a verdade é que é de facto muito importante, e não gostei especialmente de ver a ação dos vários, ou pelo menos das pessoas mais relevantes sobre este assunto, começando por Marcelo Rebelo de Sousa. Duas coisas que não gostei. Primeiro, de facto, não ter, contactado minimamente com a família do senhor ucraniano. Mas mais, e depois também não gostei nada da questão de ele ter dito agora há pouco tempo que temos que averiguar se é a primeira vez que isto aconteceu, ou se já aconteceu várias vezes, e se aconteceu várias vezes, então é o CEF que não serve. Daqui duas questões. Primeiro, se tu tens uma sala num aeroporto onde pessoas sem câmaras, sem nada, utilizada recorrentemente, não é de toda a primeira vez que alguém com cidadão estrangeiro é torturado no aeroporto de Lisboa. Portanto, isto é basicamente factual. Não é a primeira vez que aquelas pessoas, que aqueles inspectores, etc., e pessoas do CEF se lembraram de fazer isto e, curiosamente e infelizmente, a primeira vez correu mal. Depois, segunda questão. O CEF não servir é das piores afirmações, porque eu percebo na sua base, mas é no fundo uma afirmação primária. Isto é o que se espera de uma pessoa que tem a quarta classe. Agora, de um Presidente da República, nós esperamos mais. Não é o CEF que não serve, é o que é que se vai fazer para resolver esta questão. Porque nós podemos acabar com o CEF e criar outra instituição qualquer, com outro nome, podemos lhe chamar o Serviço de Fronteiras e Estrangeiros, assim invertimos as palavras e já ninguém sabe o que é. Mas isso não resolve problema rigorosamente nenhum. O Estado português teve basicamente 9 meses para tratar desta situação e não fez, em princípio, nada. Despediu uma pessoa, depois, entretanto, agora vai despedir outra e meteram lá, curiosamente, eu não quero ser o João Miguel Tavares, mas acho que é irrelevante dizer que o novo diretor... Foi o Sócrates que lá meteram. Não, pena.
Isso ainda era melhor para o João Miguel Tavares. Não, na verdade, quem se vai tornar o novo diretor do CEF vai ser o chefe de gabinete, curiosamente, de Eduardo Cabrita, que é sempre curioso, não é? Os boys. Teve um desempenho formidável, não é? Exatamente, como podemos ver nesta situação. Geriu tão bem esta situação que pega um tacho. Pronto. Mas por falar nisso, o chefe desse senhor, Eduardo Cabrita, então teve provavelmente das melhores atuações de sempre. Portanto, ele teve 9 meses, não fez nada. A única coisa que fez foi arranjar lá um regulamento qualquer. Despediu tipo uma pessoa e agora finalmente despediu outra. Não falou com a família da vítima. Ainda tem o desplante de ir dizer numa conferência de imprensa: ainda bem que agora as pessoas se lembraram disto. Como se fosse a responsabilidade da comunicação social e dos cidadãos portugueses lembrarem-se daquilo que é o trabalho do ministro. Ele é que tem que se lembrar, ele é que tem que fazer. Isto só demonstra o quanto na política portuguesa tu, para fazeres alguma coisa, tens que ser obrigado pela população. Eduardo Cabrita não tem que fazer o seu trabalho quando o povo português lhe pede. Eduardo Cabrita tem que fazer o seu trabalho porque é o seu trabalho. E eu acho que isso foi muito grave e o mais por essa razão do que propriamente por tudo o que aconteceu na situação do CEF, acho que realmente o homem já devia ter um mínimo de vergonha e já se devia ter demitido. Relativamente aos botões de pânico, realmente acho que foi bom, porque é bom sempre para fazer aquelas piadas do e tal, agora quando uma pessoa estiver a ser espancada, pelo menos só tem que chegar ao botão. Mas a verdade é que até achei que foi relativamente legítima desculpa, entre aspas, ou a razão de ser dos botões de pânico, porque supostamente serão utilizados não para casos, não é, das pessoas estarem a ser torturadas, mas para situações de doença ou de, por exemplo, etc. Numa situação de emergência, a pessoa pode carregar um botãozinho e vem lá alguém acudi-la, assim, os médicos sem fronteiras ou uma coisa assim a correr. Olha, acho que tinha sido uma boa ideia durante a Primavera Marcelista terem posto nas salas da PIDE de interrogatórios um botão de pânico também para as pessoas quando estavam a ser torturadas. Eu acho que devia, mas não sei se havia a tecnologia em Portugal para isso na altura, está a ver? Se calhar, sabe que nós estávamos um bocadinho atrasados, eu não sei se havia, mas pronto, as pessoas podiam sempre gritar. E também não resultava muito, mas pronto. Mas sim, é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre o CEF, portanto, façam o favor de acabar. Eu ainda queria falar aqui de... Se o senhor quiser estar aqui 1h30, Não. É muito brevemente uma nota sobre a recandidatura do Marcelo. Que é mais uma vez, já falei disto há uns episódios atrás, mas mais uma vez, todas as sondagens dão a vitória a Marcelo, e segundo uma sondagem feita pelo ISCTE para a SIC e para o Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa tem cerca de 66% dos votos dos portugueses, Ana Gomes 13% e André Ventura 9%. Eu queria só apontar o facto de André Ventura ser o terceiro candidato com mais votos, apesar de ser só 9%, acho que é altamente preocupante. Eu acho que é ótimo, porque quer dizer que se ele honrar as suas palavras, se vai admitir. Por princípio, não tenho problema nenhum com esses números. E segundo esta sondagem, em cada 3 portugueses, 2 votam em Marcelo Rebelo de Sousa. E eu queria muito fazer aqui um pequeno teste, considerando que estamos aqui 4. Pronto, e acho que estou muito curioso para ver se de facto isto é verdade ou não. Queria saber. Primeiro, se nós representássemos a população portuguesa, 2 de nós nem votava. Portanto, também é verdade. Depois, dentro desses, pelo menos votaria Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, seria mais isso. Quem é que não vai votar? Então vá, faz de conta que eu não voto. Então olha, também faz de conta que eu não voto. E pronto, não, espera aí. O Daniel não vota e ficamos. Mas o Dani já sabemos que ele vai votar no João Ferreira, portanto não percebo qual é. Não, então eu vou votar no Tino de Rãs. O senhor vai tentar fingir que o Comitê Central não obriga, mas nós sabemos que obriga, portanto não vale a pena. Ainda por cima, vou mandar uma foto do boletim. Pois com certeza que tem. Quando era no tempo da outra senhora, era por fax, está a perceber? Quando era antes de... Tinham que mandar... Pronto, então Daniel Ferreira é o nosso não votante. Pedro Fortuna, eu e o Miguel vamos ser então as 3 pessoas. Só assim.
Quero fazer assim uma mini sondagem. Miguel, votavas em Marcelo Rebelo de Sousa, sim ou não? É uma pergunta de sim ou não, sem justificações, sem nada. Não. Pedro. Pá, isto de uma pessoa, isto de hoje para amanhã uma pessoa pode alterar os seus votos. Eu sim. Pedro Botelho, sim. Eu não gosto de dizer publicamente as minhas intenções, por isso é que eu recusaria sempre responder a sondagem. Acho que votam no Trump, já agora, não é uma Mas se é uma pergunta de sim e não, também respondo já aqui que não. Eu pensava que ias perguntar diretamente o voto. Não, é só assim uma pergunta. Não vai votar, eu não percebo qual é esse. Essa ideia de tentar fingir que vai votar na Marisa Matias, quando toda a gente sabe que vai votar no José Ferreira. Não, Marisa Matias não, pá. Até no Tiago Maia votava antes. Porque eu estou com mais pessoas do PS, não é? Que também há pessoas do PS a apoiarem o Marcelo, a Ana Gomes, o João Ferreira, há pessoas que não apoiam ninguém, mas ninguém pode apoiar a Marisa Matias porque o Bloco votou contra o orçamento. Ou seja, se alguém do PS diz que vai votar na Marisa Matias, bom, fica logo debaixo do olho. Pronto, mas só para concluir aqui a nossa sondagem, da sondagem inicial, excluindo o Daniel, não é? Eu também vou dizer que sim, portanto, excluindo o Daniel, aquilo que o artigo do Observador diz é de facto verdade. Incluindo o Daniel, temos aqui uma divisão de 50%. Pá, e pronto, já não tenho mais nada para dizer. Se o Observador fizesse sondagens tendo em conta nós os 4... Quem fez a sondagem foi o Isqueté. Foi uma coisa que eu achei ainda por cima espetacular. Tendo em conta que temos aqui 2 representantes do Isqueté e o El. Quer dizer, eu sou uma pessoa independente, como vocês sabem, não tenho qualquer tipo de pressão para dizer isto, mas o Isqueté é de longe, não só tem a melhor faculdade, como tem os melhores profissionais. Agora vou fazer aqui uma pequena impersonação de uma antiga professora minha, que ela houve uma aula que disse com o seu belo sotaque do norte: o Isqueté é fortíssimo no âmbito das políticas públicas. E mais não digo, meus amigos. E mais não digo. O Isqueté é fortíssimo e tudo o resto camoche. Mas quer dizer, ninguém nos obriga a estar aqui a dizer isto. Nós estamos a falar porque, pronto, não é? Daniel Ferreira é um homem com muitas expressões. É o PCP, é o Sporting, é o Isqueté. Eu tenho aqui o lobby brunista, não é? O lobby leninista. Tenho toda uma série de lobbies. Mandem ver o DJ Bruno, que é para popular a festa e o resto é conversa. Tem também o do Jorge Soros, que ainda não me pagou este mês o meu cheque. Porque eu não tenho feito muita publicidade, mas eu vou fazer. Se ele tiver a ouvir isto. Meus caros, acho que assim acabamos o episódio. Já foi um episódio grande. Faça as honras de acabar, já que foi assim que começou. Não fui eu, foi Daniel Ferreira. Daniel Ferreira, conclua. Daniel Ferreira que acaba. Daniel Ferreira não vai concluir. Desculpem, eu estava com o microfone desligado a falar. Que foi um momento maravilhoso. Bom, e assim terminamos mais um episódio de Conversas de Café. Nós voltamos para a semana e para o ano com um novo convidado.